as relações entre religião e política e também relações internacionais, sempre permeadas por questões políticas e também religiosas, é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e toda terça-feira nós estamos aqui no canal 22 da NET, no canal 695 da NET, que é o canal HD, também no canal lá das outras operadoras de televisão, né? Tem lá os diferentes, né? Sky, etc. e tal, sempre nos canais locais destas operadoras nós estamos lá presentes. E no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás, além de estarmos também nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E hoje, então, como já anunciamos, vamos falar de ciência também, vamos falar de política, de religião e de relações internacionais com o nosso convidado, Norberto Salomão, historiador. Obrigado, Norberto, pela presença. Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Eu que agradeço, Daniel. A satisfação estar aqui num programa de alto gabarito, com audiência qualificada, né? Para mim é um prazer grande que a gente possa aí trocar uma ideia, indo ao encontro, né, do título do programa, que é Papo Dinâmico. Vamos ver se a gente consegue fazer essa troca aqui. Pois é, o Norberto Salomão já é muito conhecido aí do nosso público e do público em geral de Goiânia, porque além de ser professor há 38 anos, é advogado. Sim. E também apresenta lá, ou participa da programação das... Sagres Internacional. Hoje é Sagres, né? Sagres. Que é o prefixo 730. Sagres Internacional, você participa lá fazendo sempre análises, né, internacionais. Isso. O seu filho trabalha lá também, Isso, apresentador. O programa é produzido, né? Eu e meu filho Rubens Salomão, que é um jornalista já de um tempo, e a gente resolveu fazer esse programa porque a gente percebe que o noticiário internacional, ele leva pouquíssimos segundos e as pessoas pouco entendem o que está acontecendo. Perfeito. Então a nossa ideia foi trazer temas internacionais e explicar não só o que está acontecendo, mas a origem do conflito, como é que isso começou, né? Fazer uma análise um pouquinho mais ampla para que as pessoas tenham uma noção mais clara disso, né? Como historiador, você também desenvolveu uma pesquisa aqui na PUC Goiás, uma pesquisa da atuação da CNBB e tal, Sim. E ali eu vejo que você faz uma reflexão sobre a relação ciência, porque é uma pesquisa científica, Isso. Então você faz uma relação, né, entre ciência e religião. Qual é essa relação? Como é que você viu essa relação? Tá. A minha pesquisa, né, meu objeto de estudo, foi observar o poder político da Igreja Católica, especificamente, da CNBB, a atuação política da Igreja, em dois eventos específicos, que foi um plebiscito plebiscito informal, né, não é um plebiscito do Estado, feito em relação à base de Alcântara, no Maranhão, e também com relação ao não pagamento da dívida externa. Foi feito esse plebiscito e a CNBB, obviamente, favorável ao não pagamento da dívida, entendendo que era uma extorsão internacional, e com relação à base de Alcântara como uma interferência muito grande dos Estados Unidos, num ponto estratégico para lançamento de foguetes. Certo. Mas o que nos interessava era justamente ver como é que a Igreja conseguiu articular e levar avante um plebiscito assim. Então a nossa pesquisa foi nesse sentido. Agora, o mestrado é um mestrado em Ciências da Religião, e eu achei muito interessante fazer essa correlação, né? Historicamente, antropologicamente, sociologicamente, que a gente buscou investigar. Agora, quando você me pergunta mais especificamente, e a relação entre ciência e religião? Bom, a religião, a gente vai trabalhar um pouquinho no campo epistemológico, né? Sim. Porque, veja, o ser humano ele arranjou um grande problema quando ele começou a pensar, né? Porque aí ele quer conhecer. E essa questão do conhecimento, e a epistemologia trata disso, como é que o conhecimento é produzido, ele tem alguns níveis ou algumas variáveis. E o primeiro foi no campo mítico religioso, quer dizer, o ser humano ele vai projetar naquilo que ele teme, naquilo que ele não conhece, seres sobrenaturais, forças sobrenaturais. Então a religião surgiu como uma primeira forma de conhecimento. Não é um conhecimento racional, ele não se baseia na razão, ele se baseia na fé, ele não tem uma limitação, não é? Porque qualquer possibilidade
pode ser aceita por aquele que acredita. Então, eu muitas vezes faço muito mais uma distinção entre ciência e fé do que propriamente entre ciência e religião. Porque eu já vejo na religião já um processo gradual de institucionalização da fé. Né? E aí a gente já começa a ter outros desdobramentos nesse sentido. Bom, acontece que as respostas dadas pela religião ou pelo mito, com o decorrer do tempo, elas não foram sendo suficientes. Né? E aí vão surgindo dúvidas. É aquele ponto, né, Daniel, que você conhece muito bem, em que o mito é suplantado pela razão. E aí começa o pensamento racional como uma forma de conhecimento filosófico. E é muito interessante, porque a religião vem para trazer certezas. Né? A religião se baseia na certeza, no dogma, na fé. E a filosofia se baseia justamente em criar as incertezas. Né? A filosofia, a base dela é a dúvida. O Merleau-Ponty, filósofo famoso, dizia: quando você se cansar de perguntar, morre a filosofia. Né? Então, a filosofia, por meio da razão, vai construindo dúvidas, vai criando perturbações. Eu costumo dizer isso, a filosofia ela foi feita para gerar perturbações, mas é justamente nessas perturbações que ao longo do tempo vão surgindo métodos. E a ciência vai sendo um bracinho aí da filosofia, e só lá no século XVII, com nomes como André René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, é que a ciência ganha um corpo de metodologia própria, ganha uma independência. A ciência ela depende não de certezas como muitos imaginam, mas ela depende de experimentos, ela depende de conclusões, ela depende de elementos mais efetivos que a filosofia não tem. Não que seja, não é um defeito da filosofia. A filosofia é feita para gerar dúvidas mesmo. Mas a ciência ela precisa, e o termo nem é exatidão, mas ela precisa estabelecer postulados pautados na racionalidade, em pesquisas, em objeto de pesquisa, para chegar a conclusões, que não são permanentes. É sempre bom lembrar isso. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um momento de um debate muito grande que se desconfia muito da ciência, mas não precisamos ter essa preocupação, não, porque a ciência é feita para a gente desconfiar dela mesma. Aliás, ela precisa dessa desconfiança. Agora, não pode ser uma desconfiança irresponsável, aleatória, do eu acho, né? Hoje a gente vê aí uma oposição, por causa dessa questão da pandemia, uma oposição que eu imagino até mal colocada, entre pessoas que acreditam na ciência e pessoas que não acreditam na ciência. Isso. Geralmente os que não acreditam na ciência são chamados de negacionistas. Isso. Porque negam, né, digamos assim, a veracidade dos postulados científicos. Mas é um equívoco isso, né? Porque, na verdade, o negacionismo, pode-se dizer que o negacionismo é uma crença, é uma religiosidade que não evoluiu do ponto de vista do conhecimento, isto é, não acumulou conhecimento, porque se acumulou um pouquinho de conhecimento, vai ver que muita coisa que se nega não tem fundamento. É, né? Isso. Eu vejo assim, Daniel, não há problema em você negar qualquer postulado científico. Repito, a ciência é feita assim. Porém, é importante a gente dizer o seguinte: para você negar um postulado científico, olha que coisa chata, né? Só com outro postulado científico. Para você desconstruir uma verdade, você precisa pesquisar. O eu acho, porque é assim, é porque minha mãe usou, é porque vovó fazia. Infelizmente, isso nem atinge a ciência, né? Atinge a quem acaba sendo prejudicado, porque a ciência ela presta um serviço relevante, em alguns casos presta desserviço, porque a ciência, como é feita pelos seres humanos, há interesses, há outros envolvimentos, claro. Não vamos imaginar a ciência como algo casto, puro. Isso já aconteceu no século XIX. Criou-se o chamado cientificismo, uma dogmatização da ciência. Né? Não é por aí agora. Quando o problema do negacionismo, que se me permite entrar nessa seara, o problema do negacionismo é porque não há fundamentação. Então é uma negação sem argumentação. Tanto é que quando você aprofunda na discussão, você é agredido. A resposta é agressão, não há um argumento, não há uma... Isso não é nem ciência, nem filosofia, e olha, nem religião, viu? Com certeza, não é nem isso. Agora, a gente vê assim, você é historiador e tal, tem um profundo conhecimento aí da história, a gente vê que a filosofia, por exemplo, que foi a primeira tentativa de racionalização, sim, surgiu aí por volta do século VII a.C., no Ocidente, né? No Ocidente, com os pré-socráticos e tal.
foi a primeira tentativa, mas surgiu já num contexto religioso, né? Já Sim. havia os mitos, Sim. né? E crença, como é que fala lá, o santuário de Delfos já existia, Sim, né? Os sim. oráculos Os já oráculos, existiam, isso né? mesmo. E aí a filosofia surge nesse contexto ali, procurando conseguir postulados, digamos, mais universais, que pudesse resolver, digamos assim, aquelas crenças, porque as crenças eram, em geral, as populações eram politeístas, cada grupo tinha sua crença, e a necessidade de ter um comércio talvez mais amplo, não sei se é por aí, mas eu vejo que nesta época houve uma necessidade de pensar elementos que pudessem unificar de forma mais ampla o povo, não é isso? Verdade. Mas pode-se dizer, então, que o conhecimento científico surge do contexto da religião e a partir de problemas religiosos? Olha, seria talvez até assim muito a afobação da gente dizer isso. Mas é lógico que a religião tem um contributo, porque ela levanta algumas questões. Em que pese para a ciência muitas dessas conclusões religiosas serem equivocadas, mas eu preciso de algo para contestar. Então, acho que a religião, ela teve um contributo muito grande, porque os mitos que foram sendo criados, eles precisavam ser suplantados. E precisavam ser suplantados por quê? E por que na Grécia? Né? Você vê que a Grécia, eu costumo brincar com os meus alunos, dizendo que a Grécia está na esquina do mundo, ali na Península Balcânica, né? Ao sul você tem a África, você está ali pertinho da Ásia, você tem a parte da Europa Ocidental. E a Grécia, ela criou uma estrutura nas suas polis, destacadamente ali em Atenas, em Corinto, em Megara, né? Que exigia uma outra perspectiva, seja para o comércio, seja a questão da absorção da escrita pelos fenícios, seja a questão deles terem navegado para fazer esse comércio. E eu diria que é como aquela criança, eu diria assim, a criança, o pai diz, olha, não vai na rua porque o homem do saco te pega, porque aquilo acontece, né? Então eu diria que nessa fase assim, infantil, pueril, né? A ideia é essa, de medo e tal, eu diria que essa seria a fase religiosa. Só que um dia esse menino resolve arriscar, ele põe o pé para fora do portão, ele vai para a rua e não tem nem homem do saco, não tem nada disso, e ele começa a ter uma visão diferente e passa a ter uma outra concepção do mundo. Eu acho que aí o mito começa a ser suplantado. Eu não gosto de forma nenhuma de dizer que o mito foi eliminado. Eu acho que o mito tem funções, depois a gente pode até discutir algumas, mas a filosofia, o pensamento racional vai dar um elemento talvez mais palpável, mais concreto acerca da realidade. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Nós vamos avançar nessa questão aí do conhecimento, vamos entrar de cabeça na formação aí, no desenvolvimento da ciência moderna e também, olha, nós vamos falar até de China e Estados Unidos hoje, que tem tudo a ver com isso. Você acha que não tem, mas tem. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Vai lá, curte o nosso programa lá no perfil do programa Papo Dinâmico, dá sua curtida lá para nós. Sugere temas para a gente debater aqui, sugere também convidados para participar aqui com a gente, tá bom? Hoje estamos aqui com o nosso convidado, historiador Norberto Salomão. Ele que é especialista aí nessas relações entre ciência, religião e política e também relações exteriores, né? Relações internacionais, relações exteriores. Então, a gente vê assim, por exemplo, no Brasil você trabalha aí a questão da CNBB, a atuação dela para influir em decisões políticas Sim. e tal. Mas não é só a CNBB, só a Igreja Católica que tem essa preocupação, digamos, de se posicionar politicamente. Não, de né? forma nenhuma. No Brasil hoje, como é que você vê? A gente vê aí uma presença muito grande hoje, por exemplo, da igreja evangélica, Sim. especialmente ligada à Universal do Rei de Deus. Isso, os né? neopentecostais. Pentecostais, né? Você acha legítimo essa preocupação das religiões ter atuações políticas? Sim, eu vejo que assim, ao longo da história isso nunca foi separado, né? A religião sempre esteve muito envolvida com a política. Aliás, assim, nas minhas aulas de história, quando eu estou trabalhando em história geral, esse é o ponto inicial que eu coloco, né? Porque como é que surgem os primeiros estados? Eu sempre pergunto aos meus alunos, qual a primeira notícia que você tem de estado?
Egito, Mesopotâmia, eu digo, muito bem. E que tipo de Estado que existia por lá? Eles vão se lembrar. No Oriente até hoje isso é muito presente. É um Estado teocrático. E por quê? Porque houve lá atrás, antes até mesmo de ter o Estado, quem vai ter influência na comunidade é aquele que tem maior percepção do futuro, consegue projetar alguma coisa e mistifica isso. E ele acaba sendo o cara que vai guardar o excesso de produção, ele vai cuidar do celeiro, ele vai administrar as terras que antes eram coletivas e logo isso passa a ser função dele. E ele não é bobo nem nada, vai se consolidando no poder. Então, essas formas de poder teocrático vão se estruturando. Agora, houve regiões em que não foi exatamente assim, mas também tem um envolvimento religioso. Acho legítimo, mas acho que não pode ultrapassar o limite da cidadania. Eu acho que a cidadania tem que estar acima de qualquer perspectiva religiosa, ou de agremiação, ou de partido. Acho que se a cidadania for preservada, todas as formas de participação são extremamente legítimas, né? Aqui no Ocidente vige, né, principalmente a religião cristã. Isso. Né? Porque o cristianismo é uma religião muito grande hoje no mundo e tal, mas eu acho que não é nem a maior, não é que tenha o maior número de adeptos. O cristianismo, né? O cristianismo, não, né? não. O cristianismo, porque nós temos as religiões... A islâmica é a que mais cresce no mundo, a religião islâmica, é a que mais né? cresce, é a que mais cresce. E que não é cristão, não é cristão. Aí na Ásia lá você tem budismo, shintoísmo, hinduísmo, que tem, lá eles têm uma população imensa, né? Eu não teria aqui para te falar agora de um percentual no mundo, mas o cristianismo não é. Como é que funciona a religião na China? Porque lá o partido governante é um partido comunista. Comunista, né? E, portanto, ateu. Ateu, né? E como é que funciona a religião? Não, lá você não tem religião, né? Não há religião. O Estado não tem religião, mas o Estado não tem religião. Religião. As pessoas praticam, né? Tem católicos, tem hinduístas, você tem de tudo um pouco lá. Agora, lá tem um problema muito sério, que são os uigures. Uigures é uma minoria que você tem no norte da China, uma minoria muçulmana. E é um dos problemas de crise humanitária na China, porque o governo chinês tem perseguido os uigures. Isso tem gerado, inclusive, problemas com os Estados Unidos. Olha eu aqui já atropelando a sua pauta. Mas veja bem, isso, você fala minoria na China, mas minoria na China deve ser quase uma população brasileira, né? Porque lá tem 1 bilhão e 400 milhões. Mas esse grupo, curiosamente, ele não é tão grande assim mesmo, né? Porque... até pela própria religiosidade, mas pela religião, pela área que eles ocupam, a China não os reconhece como chineses, então eles sofrem problemas assim muito severos, né? Perfeito. E eles querem ter a sua própria nacionalidade. Entendi. E isso não é reconhecido pela China. Mas eu não vou falar muito, senão eu já vou avançando aí com a China. Tá, não, mas tem a ver, nós estamos antecipando assuntos da China, mas é porque o assunto, aqui o papo é dinâmico, então conforme o papo, a gente vai... E Daniel, só nessa mesma temática, só aproveitando aí, eu acho que é interessante a gente informar todos que estão nos ouvindo, é possível ter religião sem Deus, sem divindade? Olha que coisa, é possível. O budismo, por exemplo, ele não se baseia em divindades, ele se baseia em virtudes. Né? O budismo se baseia em alguns preceitos que são... Buda não é nem um semi-herói, ele não se propõe como ser. É filho de Deus. Não, ele se propõe como um guia e muita gente confunde o budismo com o hinduísmo, porque o hinduísmo tem realmente várias divindades. Shiva, né, Brahma, tem várias divindades. O budismo não tem essa necessidade. Em que pese ele não desconhecer que hajam seres supremos, eles acham que isso é de menor importância, que você deve atingir, sim. Você tem um karma, que são os elementos que você deve se conduzir na sua vida, e a lei do retorno. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. Estamos falando do budismo, hein, gente? Sim. E o nirvana, você atingiu o nirvana. Okay. Agora, olha que curioso, o nirvana não está num céu, num lugar, o nirvana está dentro de você, porque ele entende que a vida é sofrimento. E o sofrimento está no desejo. Se você supera o desejo, você supera o sofrimento. Okay. Você se torna um sábio. E aí você atinge o nirvana, você atinge a paz suprema. Isso olha é mais epicurismo ou é mais estoicismo? Aí, olha o que você falou. O epicurismo e o estoicismo, eu fico temeroso porque a gente fala para um público muito grande. Sim. Mas foram vertentes que surgiram lá na Grécia, no período pós-helênico, quer dizer, depois que a Grécia tinha sido dominada pelos macedônios, o Alexandre Magno avançou para o Oriente, e lá no Oriente, principalmente ali na região da Pérsia, naquela área, eles entraram em contato com o zoroastrismo, que tem uma visão maniqueísta do bem e do mal, e entraram em contato com essas visões, não é, de você também abrir mão
desses desejos tão profundos que te levam ao O sofrimento epicurismo profundo. defendia que a gente conseguia felicidade através do prazer. Do prazer. Só que para atingir esse prazer, de certo modo, quer dizer, com o refinamento do epicurismo, as pessoas tinham que fazer certa também ascese espiritual, Ascese, porque senão exatamente. não conseguia Isso, prazer. Né? exatamente. Uma pessoa que esbanjava acabava se prejudicando e não teria uma vida prazerosa. E o estoicismo era o contrário, tinha que ser pelo sacrifício, pelo sofrimento e tal. Só que acabava também chegando ao nível da satisfação. Que é atingir a felicidade. É os meios para atingir a felicidade. Exatamente. É isso. Então essa cultura hindu e que perpassa ali pelo Oriente, ela vai ter sim essa influência sobre a filosofia pós-socrática ou helenística, como alguns querem colocar, né? E até uma terceira que aparece aí, porque o cara vai dizer o seguinte, quem me garante que a verdade está ali ou acolá, né? Que são céticos, né? Com pirro, ceticismo. Então esse ideário budista, eu fiquei assim, quando a pessoa atinge o nirvana, se ele adquire uma felicidade epicurista, prazerosa ou uma felicidade estoica? Não, ele não tem. Porque vai depender que etapas que você segue para fazer isso. Depende muito de interpretação. E o budismo não tem uma corrente só. Há também variações de correntes dentro do budismo. Pode ser que tenha alguém que siga mais uma tendência estoicista e outra mais epicurista. E se você me permitir, Daniel, não quero te atropelar de forma nenhuma, pode me puxar a orelha aí. Indicar para quem está nos ouvindo, olha, tem um autor romeno chamado Mircea Eliade. Ele tem um livro muito interessante que se chama O Sagrado e o Profano. Então, que são as origens lá da religião, né? A religião, ela surge quando você cria um campo que ele não pode se envolver com as coisas mundanas. Seja um local, uma pedra, talvez um dos primeiros seja os locais em que foram enterrados os mortos, né? Enfim, então Mircea Eliade tem esse livro, Mircea Eliade. Muito bom o livro dele, O Sagrado e o Profano. Ele tem outros também. Gostaria de destacar um sociólogo neopositivista, que é o Emile Durkheim. Eu adoro esse livro dele. Durkheim, foi muito lido aqui. É um livro grossão, são 600 páginas. Nos anos 90, 80, 90, foi muito lido aqui nas universidades. E ele é muito bom. O livro se chama, olha o nome do livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Um livro também vale a pena ler. E é nesse livro que ele trata um pouco dessa questão da religião. Não precisa ter uma divindade. Quer dizer, a questão da fé. Muita gente acha que fé é religião. Não posso ter fé em qualquer coisa, né? Fé na vida. Uma pessoa que tem muito conteúdo, acaba que a gente tem que fazer vários programas para conseguir explorar todo o cabedal, né, de conhecimento dele. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar na questão do cristianismo daqui a pouquinho e do envolvimento das religiões em política. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos aqui com o historiador Norberto Salomão. Ele que é especialista em ciências, em religião, política e relações exteriores. Está aqui debatendo com a gente justamente esses temas, né? Ô Norberto, vamos ver aqui. A questão, nós vamos voltar lá no cristianismo então, né? Jesus Cristo pregou a salvação do homem. Ele veio como salvador, ele é um salvador, principalmente o salvador do homem em relação à morte, né? Ele veio salvar a alma humana. Até então as pessoas morriam, não tinha garantia de ressuscitar. Ele ressuscitou, né? Testemunhou para nós, então, a possibilidade da pessoa vencer a morte através da crença nele, né? E as religiões cristãs cresceram no mundo pregando isto. Só que muitas religiões, e a própria, você disse aí, a CNBB atua nisso e tal, atua politicamente, atua, né, socialmente e tal. É claro que Jesus Cristo também, apesar de ele pregar a redenção, a salvação humana, ele também pregou a justiça social. Caridade. Ele falou lá, quem visitar o doente, quem visitar o preso, as crianças, cuidar das crianças e tal, ele está visitando a mim mesmo. Então ele chamou a nossa responsabilidade por questões sociais, por questões de cidadania. Até quando as religiões, preocupando com questões assim, sociais e políticas, elas estão sendo cristãs e em que medida elas desvirtuam, digamos, esse propósito que Jesus Cristo realmente recomendou para os cristãos? Veja, eu sempre digo o seguinte, vou pegar um período histórico que é lá na Idade Moderna, os estados absolutistas. Nós tivemos teóricos que defenderam o absolutismo. Nós temos os teóricos racionalistas,
Maquiavel e Thomas Hobbes, que defendiam baseando-se na razão e não em um argumento religioso. Sim. E nós temos teóricos como foi o Jean Bodin, o Jacques Bossuet, que eram partidários da teoria da origem divina do poder. E aí eu sempre pergunto, você acha que os reis da época preferiam justificar o seu poder pela racionalidade ou pela religiosidade? E é isso, Daniel. A religião é muito mais convincente. A crença e a crendice elas são muito mais convincentes. Assim sendo, elas tanto podem prestar um serviço de dar conforto à alma, de gerar uma perspectiva mais caridosa, mas, por outro lado, seja a religião cristã ou qualquer outra religião, ela pode ser um maravilhoso instrumento para chegar ao poder e nele se manter. Infelizmente, acabam ocorrendo, sim, esses desvios. Então, veja você, ao longo da história, você tem críticas, por exemplo, profundas à Igreja Católica, seja na atuação nas cruzadas, seja na questão dos tribunais inquisitoriais, a questão da religião e ciência, o julgamento de intelectuais que, com as suas descobertas, desafiavam dogmas da Igreja. O caso do Giordano Bruno é um caso emblemático, né, para a Igreja. Ele que falava que não havia um sol só, falava que havia vários sistemas solares e fazia outros questionamentos. Enfim, então o que eu vejo é assim, a religião, como outros organismos, instituições humanas, ela não tem só um viés. Infelizmente, pela sua penetrabilidade, pelo seu poder de convencimento, muitos aproveitadores também existem. Existe muita gente fazendo trabalho sério, trabalho social importantíssimo, que outras instituições não conseguem fazer e que as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, quanto os grupos espíritas, quanto as religiões afro-brasileiras fazem, mas também tem gente que infelizmente se aproveita disso. E é curioso, mas as pessoas se deixam enganar, essa coisa da crença, né? A crença, ela atrai muito mais, porque a crença gera uma coisa que a razão não nos traz. Eu costumo dizer isso. A razão, ela é desesperançosa. A razão não nos traz esperança. A razão, ela nos traz objetividade, criticidade, e muitas vezes você não quer ser crítico. Então, né? Podemos dizer assim que a ciência não é suficiente. No fundo, nós vamos precisar da fé. Sempre. Porque, veja, o campo da ciência está no campo objetivo das coisas. Enquanto que o campo da religiosidade está no campo subjetivo e metafísico. Né? Então, eu posso ser um cientista ateu. Claro, posso não acreditar em Deus. Mas em alguma coisa eu vou acreditar. Por isso que eu dizia, você tem fé em alguma coisa, nem que seja no seu trabalho. Né? Então, a ponto da gente poder ter uma religião da ciência, né? Como foi o caso do positivismo com Augusto Comte, exatamente. por exemplo. Pode dizer que o positivismo, então, foi o cientificismo positivista, sim. Foi uma crença na ciência. Uma crença na ciência. No fundo, foi uma fé também. Uma fé na ciência. O que para a ciência é um mal terrível. Quer dizer, não é capaz de ser crítico de si mesmo. Exato. Porque imagine você, quando você está numa mesa de cirurgia e o anestesista vai te aplicar uma anestesia, ele não fala, irmão, vamos agarrar com Deus agora que essa anestesia vai dar certo. Não. Ou a anestesia funciona ou não, ela tem que funcionar para o crente, para o descrente, para qualquer um. Né? A ciência, ela tem que ser criticada. Ela pede para ser criticada. E veja você, a religião, ela não resiste às críticas, porque ela se baseia no dogma. Você quer deixar de seguir a sua religião, comece a criticá-la. A base das religiões não é a crítica. Então isso é um defeito da religião. Isso não é um defeito. Isso é uma característica desse tipo de conhecimento, de como o próprio termo diz, religião, esse religare, essa tentativa de uma conexão com o mundo transcendente, né, para quem acredita. Por isso que a base da religião é a fé. Então não é possível que ciência e religião caminhem juntas. Elas podem caminhar juntas por uma questão diplomática, mas jamais por uma questão metodológica, né? Porque são métodos e objetos diferentes de atuação. Porque tem a religião como prática, como fé, né? Religiosidade, qualquer pessoa pode ter sua prática e tal. E tem a religião também como conhecimento. Sim. Existe um método de conhecimento religioso? Existe um método de conhecimento religioso. E esse método é capaz de levar as diferentes religiões a se entenderem? Sim, as diferentes religiões, sim. Quer dizer, essa proposta ecumênica, ela é possível. Eu acho que desde o Concílio Vaticano II foi a perspectiva que a Igreja Católica, muita gente vai achar que a gente está falando da Igreja Católica porque estamos aqui na PUC, mas não é isso. Que a Igreja Católica buscou desenvolver com a Igreja Ortodoxa, né, no Oriente, com a Igreja Copta no Egito, com os Maronitas, né, com os próprios as igrejas evangélicas históricas, tradicionais, né, luterana,
presbiteriana, hoje há um diálogo muito importante dessas igrejas. Quer dizer, esse ecumenismo, ele existe e ele é possível. Você acha que os cientistas da religião poderiam conciliar judeus e palestinos? Pois é. Olha, eu às vezes fico pensando se Deus, né, onipotente, onipresente, onisciente, conseguiria este feito, porque ali você tem, na verdade, e também aí você mexe também com outro ponto nosso aqui da nossa área de atuação. Na verdade, não há um choque tão profundo entre judeus e árabes, propriamente. É uma questão muito localizada, né? E aí, nossa, eu tomaria o seu programa inteiro aqui. E essa questão ali, ela é muito profunda, né? Ela envolve uma série de elementos. Eu acho que aí, nesse caso, todos os que puderem colaborar podem prestar um serviço, de verdade. A questão é muito mais diplomática e de uma diplomacia, nossa, que precisa de um desenvolvimento profundo, de abnegação das partes, mas eu acho que sim, eu acho que os componentes dessas religiões podem atuar, porque muitas ações que são tomadas ali, tanto pelo governo de Israel, como pelos grupos como o Hamas, por exemplo, que é o grupo mais radical dos palestinos, de religião não tem nada, e muitas vezes se fiam na religião, que era aquilo que eu estava te falando, quer dizer, você usar a religião como um instrumento para atingir uma finalidade. Aí a religião perde, infelizmente, aquilo que seria a sua essência originária, né? Na verdade, o povo mesmo, muitos, é claro que tem uma questão do racismo, do preconceito e tal, mas a gente vê depoimento de muita gente, judeu que é amigo de palestino e vice-versa, né? Sim. Então, na verdade, isso realmente não ocorre na esfera mesmo da religiosidade. Eu, por exemplo, sou descendente, por parte de pai, de sírio-libaneses. Certo. E tem muitos amigos que são judeus. Né? Então, em Nova York, por exemplo, que é um grande reduto de judeus no mundo, já foram feitas passeatas envolvendo judeus e árabes que moram lá pela paz no Oriente Médio. Imagine você. Mas é porque lá é que está o buraco quente, digamos assim, né? Exato. Há uma crença muito forte entre os judeus de que aquela área ali, aquela região é deles, dada por Deus, né? No caso dos judeus, não só aquela área, né, Daniel? É o mundo, né? Os judeus entendem que eles vão prevalecer no mundo, que essa é a promessa divina, não só sobre aquela região. Inclusive, o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, ele foi destruído a primeira vez no século VI por Nabucodonosor. Eles foram dominados pelo rei Ciro da Pérsia, que deu liberdade aos hebreus, permitiu que eles voltassem, eles reconstruíram o templo de Jerusalém, e depois, no século I, o imperador romano Tito destruiu novamente o templo de Jerusalém. Sim. É onde ocorre a diáspora dos judeus, eles ficam 2.000 anos espalhados pelo mundo, voltam após a Primeira Guerra Mundial, mais intensamente após a Segunda, com o movimento sionista, que é o movimento nacionalista judaico, e não reconstruíram o templo. Por quê? Porque eles entendem que o templo só deverá ser reconstruído quando essa promessa de que eles prevalecerão no mundo se efetivar. Então, no dia que isso se efetivar, nós teremos a construção do templo de Jerusalém. Isso me lembra até uma cena interessante, porque a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, até mandou buscar pedras na região. Construíram o Templo de Salomão em São Paulo, acho que é no né? interior de São Paulo. E eu tenho até muita vontade de visitar. Paulo, né? Ficou um negócio espetacular, né? Fabulosa, E o Silvio Santos foi convidado a visitar. O Silvio Santos é judeu. Eu assisti a essa. Não é? Ele é judeu? Ele é judeu. O nome dele é Abravanel, né? Abravanel, Zenor Abravanel. Isso. E nessa visita aconteceu uma coisa curiosa. Depois eu te conto aí, se você quiser partir para o próximo bloco, eu te conto. Ele já agora. pegou aqui que a musiquinha é o sinal para terminar o bloco. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver o que ele tem para dizer dessa visita do Silvio Santos ao Templo de Salomão em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico. Hoje nós estamos debatendo sobre religião, política e relações exteriores com Norberto Salomão. Então, você contava a história aí da visita do Silvio Santos ao Templo de Salomão. Você até viu lá, né? Isso. E o Silvio Santos, ele é judeu. Ele conta, eu já vi ele contando essa história, até chorou, porque os parentes dele foram expulsos da Espanha no século XVI, quando houve aquela expulsão de espanhóis a e tal. Isso, ibérica ali. Exato. Né? E aí ele contando isso. Só que aí nessa visita, o Edir Macedo mostra tudo para ele e tal, e ele fica admirado, e ele me sai com essa que o rabino dele lá provavelmente vai puxar a orelha. Que ele falou assim, olha, Edir, você está de parabéns, ficou maravilhoso, e nenhum judeu no mundo teve a ideia de fazer isso e você fez. Quer dizer, ele cometeu ali uma impropriedade. Ele poderia fazer vários elogios, menos esse, que demonstrou o desconhecimento dele
Quer dizer, nenhum judeu reconstruiu o Templo de Jerusalém porque eles aguardam que essa promessa seja cumprida. Qual é essa promessa? Aquela que foi feita a Salomão? Aquela que foi feita a Abraão, de que a sua descendência dominaria o mundo, né? Seria numerosa, mais numerosa do que as estrelas do céu, não é isso? É isso. Ah, perfeito. Nossa, interessante isso aí. Mas então, como é que você vê esse cenário aqui no Brasil, principalmente os evangélicos? Tem até uma bancada da Bíblia no Congresso Nacional, né? A gente vê que as igrejas se organizam para eleger. Isso no passado já aconteceu também com a Igreja Católica, Sim. embora hoje parece que a atuação dela não é mais no nível partidário, eleitoral, né? Vamos lembrar o padre Feijó, que foi... Sim, aqui nós tivemos o Cônego Trindade, que foi deputado isso, federal e tal. Isso. Então houve esse envolvimento. Não, é aquilo que eu te falei, eu vejo assim, que isso não pode suplantar os direitos de cidadania. Então, se você defender a sua religião, defender a sua vertente religiosa, ampliar direitos dos seus fiéis, eu acho isso tudo muito legítimo. Eu acho que quando isso extrapola e você começa a atacar, ao invés de defender os seus interesses, atacar outros segmentos, aí eu acho que já foge aquela questão de laicidade que o Estado tem que ter ou prevalecer. Né? O ataque ao LGBTQIA+. Isso não compete. Né? Não compete. Defenda lá a sua parte, sem atingir ao outro, sem criar um discurso. Usar o Estado em função desse valor que a pessoa defende. Não é? Que defenda o valor no âmbito da sua igreja. Porque é um perigo de você alimentar um discurso de ódio. Né? E acho que essa não é a intenção de nenhuma religião. Né? Quer dizer, desde que o Estado se mantenha laico, não há problema de que as religiões existam e defendam os seus valores. Isso eu até acho, Daniel, que o Estado ele pode ter até a sua religião preferencial oficial. Não é o caso do Brasil, que desde a proclamação da República, pelo menos em teoria, é um Estado laico, em que pesa os nossos feriados todos serem religiosos católicos, né? Por uma tradição, por toda uma história. Já dá outro programa isso. Mas, por exemplo, eu assisto a um programa na Globo Mais, que é o Brasil Visto de Cima. É impressionante. Muito os destaques de tudo quanto é cidade que eles mostram são as igrejas. Sim, a história. Igrejas católicas. É história. Não tem como, né? Mas o que eu vejo é isso. O Estado, na Inglaterra, por exemplo, a rainha é chefe da igreja anglicana. Mas nem por isso... Quando as relações são de Estado, aí tem um negócio chamado cidadania. E cidadania, eu tenho a minha preferência, eu tenho as minhas opções, eu devo ter direitos e devo ter limites. É isso. Acho que se isso for preservado, estamos muito bem, né? Acho que falando bem de religião, agora nós vamos mudar de tema. Vamos tocar. Tá? Deve ter alguma relação, porque as relações internacionais sempre perpassam questões ideológicas, questões políticas e questões religiosas também. Mas a gente vê aí um crescimento extraordinário da China e a gente vê aqui no Brasil esse debate, inclusive, também no âmbito religioso, com medo da China impor aqui para o resto do mundo, tendo em vista que ela está crescendo economicamente, comercialmente, avançando comercialmente, ela pode também estar difundindo seus valores, sua ideologia, no caso marxista, não sei se é bem marxista, mas socialista, comunista, e que é ateia, né? Que é uma visão ateu do mundo, a visão ateia do mundo. Então, impor esse ateísmo para o resto do mundo. Há esse risco da China impor um ateísmo no mundo? Não, assim, deixa eu ir com calma aqui para não agredir alguns que acreditam nisso. É verdade, né? Que ela está crescendo economicamente. Não, a China hoje ela é a segunda maior economia do mundo, se não a primeira. Nas projeções, em 2027, ela já se torna, sem dúvida, a maior economia do mundo, com 35 trilhões de dólares de PIB, e os Estados Unidos com 30 trilhões de dólares. Então, já vai ultrapassar os Estados Unidos. Né? Agora, imagine você o seguinte, isso dá a impressão que os países no mundo estão muito preocupados em difundir a sua religiosidade. A questão aí é grana, é dinheiro, é ampliação de mercado. A China não está sequer preocupada em difundir a sua ideologia. Internamente, ela gera um controle profundo. Controle realmente muito grande sobre Hong Kong, pressionando também Taiwan, né? São questões complexas que tem lá. Mas esse medo, isso é muito infundido para fazer um ataque à China. Isso é uma defesa que os Estados Unidos, o Ocidente, grupos mais conservadores usam, né, para falar de avanço do comunismo. O comunismo foi implementado no início do século XX, socialismo, né? Porque o comunismo seria sem o Estado, né? O socialismo de via comunista, seja ele marxista-leninista, seja ele stalinista, maoísta, que foi o caso da China. A economia chinesa não é uma economia socialista, é uma economia aberta, não é? Desde os anos... início dos anos 80, com as transformações feitas
na China, pelo Deng Xiaoping, que substituiu depois o Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping viu que a China teria que se abrir economicamente. Mao Tse-tung é o líder da Revolução, Chinesa em 49. Okay. Então, o Deng Xiaoping viu que a China teria que se abrir economicamente. Então, a gente costuma dizer assim, que a China realizou uma perestroika sem fazer a glasnost. Né? Lembrando o termo lá da Rússia. Perestroika é do Gorbachev. Do Gorbachev. Né? Gorbachev, que era o líder russo. Da União Soviética. Da União Soviética, isso. Exatamente. Então, a União Soviética foi se abrindo. Glasnost, abertura política. E perestroika, abertura econômica. Então, a gente diz que a China fez uma perestroika, ou seja, uma abertura econômica, sem fazer abertura política, como realmente não tem. A China é um dos países que desrespeita bastante direitos humanos, tem problemas sérios nesse sentido, há uma cobrança muito forte, emissão de poluentes também muito forte. Então, a China tem seus problemas. Mas a China veio avançando e veio avançando muito bem com a política chamada política das 4 modernizações do Deng Xiaoping. A China foi se abrindo ao capital internacional e aí muito se fala, muito se discute o seguinte, espera aí, os Estados Unidos dependem da China? Hoje dependem. As grandes indústrias americanas se transferiram para a China. Se transferiram para lá. Dependem. Por quê? Isso por causa de quê? Por causa da mão de obra, que mão de obra barata, sem tantas restrições ambientais. Então se transferiu para lá. E por outro lado, o chinês não é bobo. O que o chinês fez? Grande parte do que ele ganhava com isso, ele investiu em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então não adianta, se os Estados Unidos hoje quiser quebrar a economia chinesa, ele quebra junto. É preciso a gente entender, né, pessoal, que a gente vive uma economia que está interligada. Então esses discursos nacionalistas, como o do Donald Trump, por exemplo, né, América grande novamente, o Donald Trump, muito inteligente, ele fala isso para o seu público, para aquele eleitor mais simplório, que mal sabe o que é economia, que dirá economia internacional. Né? Então ele acredita nisso, olha, mas o vamos criar emprego aqui. Mas é toda uma articulação comercial. Toda uma articulação comercial, você vai ter que ceder um pouquinho ali, eu vou ter que ceder aqui, mas esse negócio isso para tentar, digamos, conter um pouco esse avanço da China. Claro, porque senão a China engole mesmo, ela atropela, ela vem atropelando. Você vê, ela suplantou a economia chinesa, mas, por exemplo, tem problemas. A população chinesa está envelhecendo, tanto é que eles liberaram agora para que se pudesse ter mais filhos na China. Antes tinha aquela coisa do filho único, agora já ampliou para que você tenha uma população jovem, está envelhecendo mas uma população a tão passos grande. largos. É claro que o país da China é maior do que o território, é maior do que o território brasileiro e tal. Isso. Mas lá tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Se aumenta a população, eles não vão ter necessidade de ir para outros locais. Por exemplo, tem muita gente que acusa a China de estar comprando terra aqui no Brasil. E no Brasil é pouco. Na África é que eles estão comprando muito mesmo. Principalmente agora que teve transferiu os chineses para lá e tal. Não é nem tanto para isso, mas muito mais para produção. Para você poder produzir. Porque eu não vou ficar produzindo soja lá na China. Eles vão produzir aqui e eles mesmos vão exportar para eles mesmos. Exatamente. Ou quem está aqui... tem que passar pela política de exportação. Quem está aqui vai produzir e vai exportar para eles. Essa questão de críticas do governo brasileiro à China, que gerou um desconforto, tem gerado um desconforto diplomático grande, a China já está pensando nisso há muito tempo. A China está investindo fortemente na África, em países africanos. Então, nos próximos 5, 10 anos, se o Brasil não abrir o olho, a África vai ser um grande competidor do Brasil. Porque nós insistimos também nessa coisa do agronegócio, que é importante, mas um país não pode depender só de agronegócio. A gente tem que produzir tecnologia, a gente tem que ser mais competitivo. Nós falamos de ciência aqui no início. Há uma certa depreciação da ciência durante esse governo. Sim, infelizmente a visão... Isso pode custar caro para nós no futuro. Já está custando, né? Porque pesquisa é assim, né? Um dia de pesquisa perdido, são anos pela frente que você perde. Pesquisa é algo muito delicado, né? E nós, com todo o know-how que a gente tinha de produção de vacina, nós que deveríamos estar vendendo vacina para o mundo, né? E com velocidade. Temos competência para isso, inclusive. Agora falta investimento, precisa de dinheiro. Mas tem pesquisa aí que não tem... Porque quando você fala isso, tem muita gente que apresenta assim, principalmente na nossa área de humanas, tem pesquisa aí que não tem nada a ver, para que gastar dinheiro com isso? Bom, então, eu acho que a questão não é criticar a pesquisa em si, mas entender que aquela pesquisa, então, que você acha que não está tendo validade, você filtrar. Então, vamos melhorar o filtro. Não há nada que seja tão bom que não possa ser melhorado. Eu vejo isso. Agora, esse ataque não tem muito a ver com isso. Esse ataque tem a ver com uma visão que seja cada vez mais pautada na afirmação de valores dogmáticos. E que se o valor é dogmático, a crítica é mínima. E muitos falam em mito. Na filosofia nós sabemos, se tem uma coisa que o mito não suporta, é a crítica. Né?
É essa a questão. Norberto Salomão, olha, por caminhos diversos, cumprimos a nossa pauta. Parece que sim. Te dei muito trabalho, né, Daniel? Não, foi excelente. Espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar, porque você tem capacidade para tratar outros assuntos também de interesse geral dos nossos telespectadores. Mas agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigado, foi muito boa a sua contribuição. Eu é que te agradeço, adorei a nossa interlocução, espero que a nossa audiência aí tenha suportado, né, a nossa conversa. Obrigado a todos, eu estou sempre aberto, sempre que você quiser me chamar, eu estou aqui à sua disposição. Tá bom, obrigado, Norberto Salomão, historiador, pelas suas brilhantes contribuições aqui ao Papo Dinâmico e aos nossos telespectadores, a quem nós damos nosso abraço e até a próxima.